Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui com mais um episódio do Papo de Irmãos 81. A gente está hoje com o Roberto Couto, Sargento Roberto Couto, irmão Roberto Couto. Eu vou apresentar um pouquinho do Roberto e da história dele antes da gente começar. O Roberto, ele é marido da Carol, ele é pai do Theo e ele é pai do Bernardo. Eu já conheço mais pessoalmente porque eu fui assessor dele. Então, o Roberto é um verdadeiro exemplo assim, de dedicação e serviço à sociedade. Pude conhecer de perto. Como eu fui assessor de campanha na última eleição, eu posso afirmar isso. Ele é sargento da PM há 21 anos, com serviço dentro da PM. Tem uma trajetória marcada pela dedicação à segurança pública, muito focado em educação, bacharel em direito. Ele é técnico de segurança pública, também é educador e ele é sempre comprometido em formar e inspirar novas gerações. Convivendo com ele durante a campanha, eu pude ver realmente isso visto na prática. Como diretor do IJSM, que é o Instituto Jurídico dos Serviços Militares, ele se destaca no meio jurídico militar. No mundo empresarial, ele atua como consultor e analista na área de vendas e marketing, mostrando que disciplina e estratégia caminham juntas. Se pode aplicar isso em consultoria, que aprendeu durante a carreira militar. E ele também é idealizador dos projetos, que é um dos projetos mais fantásticos que eu conheço, que é o pré-militar para jovens de 11 a 22 anos e o pré-militar Kids, para crianças de 5 a 11 anos. Essas iniciativas que já impactaram milhares de vidas aqui em Betim e região. Sua contribuição para a educação profissionalizante ela é já grande, com mais de 15 mil alunos formados e centenas de aprovados em concursos públicos pelo Brasil. Inclusive, eu já vi ex-aluno dele bater continência almoçando. Então, eu vi isso e ele não estava fardado. Tamanho respeito do Roberto. Ele trouxe para mim os cursos na área de ciências mortuárias, modelo inovador baseado na experiência de São Paulo. Há 10 anos ele atua nesse segmento. E como se não bastasse, pra vocês verem que o homem não para, o Roberto ele é um maçom muito dedicado. Ele cultiva valores como fraternidade, ética e compromisso com o próximo, oferecendo através da RC Representações mais de 100 cursos gratuitos online para todo o Brasil e ainda distribuindo medicamentos e apoio a quem mais precisa. Inclusive, ele acabou de sair agora de um instituto chamado Orca, que é gerido por um dos nossos irmãos de uma das nossas lojas, com a distribuição de medicamentos. É uma instituição de apoio a mulheres com câncer. Se você gosta de histórias que misturam disciplina, educação e impacto social e política, prepare-se porque a conversa promete. Roberto, mais uma vez, muito obrigado pela aceitação. Eu queria começar o seguinte, me fala quem que é o Roberto. Alipe, meu grande irmão, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Roberto Couto é um breve resumo disso daí. Eu gosto muito de estar sempre aprendendo, e gosto de estar ajudando, Eu mais ajudo do que parece, do que ajudo, porque eu gosto de fazer as coisas mais de forma anônima mesmo, ajudar sem ter que mostrar, Então, às vezes, muita gente nem tem ideia desse tanto de coisa que eu faço aí. Minha esposa me pergunta todo dia como que eu consigo fazer isso tudo, E às vezes a gente tem que respirar e falar, não, a gente está tentando, a gente está fazendo e buscando o melhor para a minha família e buscando o melhor para as outras pessoas. Que hoje, com a expertise que eu tenho, eu entendi que a gente tem que estar bem para a gente poder ajudar bem. Porque quando a gente está mal, a gente tenta ajudar, mas não ajuda da melhor maneira que poderia. Então, primeiro a gente tem que estar bem, nossa família está bem, e ali a gente consegue ajudar de forma muito mais ampla e melhor. Então, eu sou uma pessoa muito dedicada às pessoas, à família, gosto muito das áreas que envolvam disciplina e educação, Então, não é à toa que tenho 39 anos, meus 39 anos é praticamente militar. Meu pai era militar, nos meus dias de folga, por exemplo, assim, de escola, meu pai estava trabalhando, eu ia para o quartel. Então, assim, eu novinho ia para o quartel, 5, 6, 7 anos de idade, meu pai me levava e me deixava solto no quartel. Eu entrava dentro de viatura, eu mexia com animal quando tinha cavalo, por exemplo, da polícia, etc. Então eu já era um policial mirim. Inclusive, quando eu tinha 9 anos de idade, eu vesti minha primeira farda. Teve uma blitz educativa e os filhos de policiais poderiam ir se fizesse uma farda. Então meu pai fez uma farda, eu parava os carros, então
eu já, em tese, poderia multar já com 9 anos de idade. Primeira multa saiu aos 9 anos. Mas a blitz educativa não tem o cunho, né, pessoal, de fazer punição administrativa e sim somente de educar, né? Mas ainda chegava o pessoal sem cinto, né? Aí 9 anos de idade já dando bronca, ó, usa o cinto. Então, acho que já nasceu, foi lá atrás, né, essa possibilidade de ir. Então, eu já estava no meio militar, estudei no Colégio Tiradentes, que eu gosto muito de enaltecer, não é à toa, né? São, salvo engano, 30 e poucos colégios Tiradentes aqui, para não errar o número, e sempre esses 30 e poucos colégios Tiradentes do estado estão sempre entre as 100 melhores escolas do Enem. Então a gente vê aí a qualidade. Então eu fiz de tudo também para colocar os meus filhos no Tiradentes, onde que lá hoje eles estão. Então assim, eu sempre fui nessa área, já voltado ao militar, gosto muito dessa disciplina, né? E assim estou. Então aqui é uma pessoa que está aí para ajudar no que der e vier. E emendando, o que significa família para você? A família é a base de tudo para mim. Família é o porto seguro, é o seu principal objetivo de vida, né? Então, estou até com um grande amigo que me noticiou antes de ontem, né? O Cadinho, Carlos Eduardo, que vai ser pai. E já falei, né? Toda vez que eu vejo com alguém que não foi pai e vai ser pai, eu já aviso. Prepara que vai tudo mudar. Literalmente, a outra fase da vida é se tornar pai. Então, família, principalmente depois que é pai, é uma outra questão. Então, a gente vive hoje pela esposa primeiramente e pelos filhos, né? E graças a Deus ainda tem meus pais vivos, minhas irmãs, e de forma correlata, né, a todos os parentes aí consanguíneos e os amigos próximos. Então, para mim é tudo, é a base. E assim, eu posso afirmar isso porque eu convivi com ele, e como a gente convive, política não é só abraçar as pessoas e ouvir as pessoas, a gente convive entre si. E eu vi assim, o filho mais novo dele, o Theo, é o mini Roberto Couto. O filho mais velho dele é a mini Carol Couto. Literalmente a perfeição. O filho dele era o cara que às vezes a gente estava chegando para organizar as coisas da campanha e ele liderava o negócio. Literalmente o Roberto, ele não para. Ele faz 300 coisas ao mesmo tempo, se deixar ele brinca com 5 coisas diferentes. E já o mais velho é o estilo da Carol, acalma, ameniza, coloca o coração mais suave. Você vê como que é a perfeição, né? E em todo o tempo a Carol teve sempre junto, em todo o tempo ele sempre perguntava e sempre alinhava com a Carol para a gente chegar até o final da campanha. E por isso que a gente chegou até o final da campanha em pé. Porque, literalmente, se não é a família, não tem como a gente chegar em lugar nenhum. Inclusive, eu falei na época com ele, né? Um dos argumentos que eu usei com ele quando eu entrar. Falei, cara, eu quero entrar porque eu quero ser pai. E a gente começou a conversa rápida e eu saí falando com ele isso. Que eu acho que a gente não alcançou a vitória no pleito, mas a gente alcançou a maior vitória porque eu pude conhecer alguém como modelo de pai, de fato, para alguém. E como irmão de maçonaria, e a maçonaria dá esses tombos aí, né? Irmão, o cara é um irmão mais velho, você vê que você pode contar com alguém que é pai e é um exemplo de o que realmente é um pai, né? Presente na família. E aí, cara, falando disso, quem foram seus modelos de vida, né? Na infância, na adolescência, como adulto? Meus modelos, primeiramente, pai e mãe, são extremamente dedicados, disciplinados, né? E então, assim, a gente teve bons modelos. Eu tenho uma família, né, estendendo, né, aos meus tios, avós, etc., que é espetacular. Eu tenho, né, centenas de familiares, né, porque parte do meu pai foram mais de 10 irmãos, parte da minha mãe mais de 6, e nisso vários primos. Então, assim, a gente tem centenas de pessoas na família e a gente não tem uma pessoa, digamos, incorreta. Nunca teve uma pessoa presa, todas as pessoas trabalhadoras, etc. Sabe? É assim... Se você olhar um contexto de mais de 100 pessoas, nenhuma pessoa te dá um mau exemplo, é totalmente raro. Né? Então, assim, eu tenho uma família gigante que ela é exemplo em tudo. Né? Todos os meus tios, todos muito dedicados, todos confortáveis de vida, todos confiantes em Deus, cada um em sua religião, mas todos, né, crendo em um ser superior. E todos criaram muito bem os seus filhos, né? No caso dos meus primos, onde que a gente tem uma família hoje fantástica. E, logicamente, mais aí falando do meu pai e da minha mãe, que eles são os exemplos e pessoas que sempre tiveram próximo, né? Eu tento cuidar, meu pai também trabalhou demais, eu trabalho demais, eu tento cuidar que às vezes eu sentia falta da presença do meu pai.
né? E às vezes a gente cobrava isso. E o meu pequeno, ele já me cobra isso. De vez em quando ele fala assim, igual uma pergunta uma vez que a minha esposa fez, foi até há alguns meses atrás, né? Theo, o que você mais gostaria? Na hora que ele falou que queria mais a presença do meu pai, aí... então assim, a gente já esforça para fazer o estar presente o máximo possível, mas também a gente tem que estar com as nossas obrigações, né? Tem que levar o leite para dentro de casa e cuidar das crianças. Sei que eles não vão entender isso agora, futuramente eles vão entender, igual hoje eu entendo muito o meu pai, né? Onde que ele deu, onde que ele deixou toda a estrutura para que a gente pudesse ter uma condição de vida melhor do que eles tiveram, né? Isso é sucessivo, a gente quer passar uma condição sempre melhor para os nossos filhos. Então a base foi sempre meu pai e minha mãe, né? Então o meu pai era o meu herói, essa questão mesmo da farda não tem jeito. Quando você é jovem, você vê a farda, vê a pessoa, é um herói ele mesmo, né? Mesmo eu estando já sempre nisso, já era colégio militar, às vezes eu estava lá dentro dos batalhões, mas eu ainda sempre tive isso. Que não é à toa que eu vim fazer o concurso da Polícia Militar, passar e estou lá até hoje, né? 21 anos lá dentro. Lá. E, Roberto, qual foi a lição mais valiosa que você já aprendeu na vida? Pegando seu pai, pegando sua mãe, pegando outras pessoas no dia a dia, enfim. Lição para mim e que eu repasso meus filhos é honestidade. Essa para mim eu acho que é a principal, sabe? Ela é uma base de tudo. Uma pessoa honesta é uma pessoa que ela é confiável e ela vai fazer o certo para atingir seus objetivos. É a coisa que eu sempre falo com meus filhos. Falo, tá errado, para mim não minta, seja honesto. Se fez errado, corrija. O negócio é corrigir, né? A gente é humano, a gente sabe que a gente vai errar. Mas eu acho que para mim sempre foi essa questão da honestidade. Então é a coisa que eu sempre aprendi, assim, que eu vi com meu pai, com minha mãe e tudo, e eu repasso, e é a base dessa família toda que nós temos, para nós é isso, a parte de ser honesto. Eu acho que é a base para qualquer coisa. Você sendo honesto, qualquer coisa que você não conseguiu fazer de forma correta, você consegue consertar. E durante a caminhada política, que a gente vê algumas coisas que a gente vê a lama, mas não entra nela, o que você sentia? Porque eu via dessa sua forma de criação que te mantém até hoje, por isso que você tem esse nome. O que você sentia quando você via algumas questões que a gente via? Mas o que você sentia para as pessoas entenderem? Porque existem pessoas certas e não certas, existem questões que são lineares e não lineares. O que você sentia? São vários sentimentos, né? E aí a gente tenta filtrar, né? Hoje, e até pela questão de ser maçom, acho que a gente filtra muito melhor isso, sabe? A gente consegue dividir e ver que tem mais caminhos e ir no melhor caminho possível ali. Então a gente sabe que tem isso. Então não adianta a gente ficar também corroendo o coração, porque às vezes não vai adiantar. Então você tem que fazer essa leitura de ambiente, né? Ver aonde que você está entrando, como entrar e principalmente como sair. Então, se fosse há uns 4, 5 anos atrás, acho que teria sido muito mais difícil para mim, porque eu era uma pessoa ainda muito mais firme. E isso às vezes atrapalha, né? Então a gente tem que ter essa questão. A gente sabe que em tal lugar ali tem uma coisa, você não gosta disso, mas se você vai ter que entrar naquele lugar, você vai ter que, em tese, ficar menos incomodado possível ali, né? E fazer as coisas de forma correta e sair da melhor forma possível. Então a gente sabe que para tudo tem diversas diretrizes, etc. Então o negócio é tentar seguir o melhor caminho. Você não tem que se igualar a outra pessoa porque ela é ruim, né? Então tenta fazer ela se igualar por você que você vai uma pessoa melhor. Mas é complicado. Respirar é dolorido, porque você tem que tentar aprender a ser flexível como um bambu, né? Você tem que tentar aprender porque entende que se for muito rígido, acaba tendo eu brincava com ele assim, você vai ter um infarto, Roberto, você vai ter um infarto, literalmente, porque a gente tem que entender que a sociedade ela é composta por diversos setores, por diversas pessoas, diversas formas de pensar, e você tem que não aceitar, tudo bem, mas tem que compreender, respirar fundo e passar e falar, mas eu tenho a minha tribo, o meu jeito de pensar, mas eu respiro e passo perto, não preciso entrar na tribo dele, da visão dele de ser. E outra questão, a gente falou de maçonaria, que me deu o primeiro toque. O que te levou a ingressar na maçonaria? Maçonaria eu não tinha muito conhecimento, né? E praticamente também não conhecia ninguém que era da maçonaria. Então eu era, né, muito, muito cru. Ainda estou aprendendo bastante, né?
mas eu tinha pouquíssimo conhecimento. E aí eu fiz uma grande amizade, né, que é o nosso irmão Alexandre, e a gente se conheceu por acaso em uma confraternização no condomínio, e a gente se aproximou de uma coisa, de uma forma assim tão fácil, tão verdadeira, tão grande, que a gente virou amigo assim do dia para a noite. E depois desse dia, nós fomos almoçar. E nesse almoço, ele ficou curioso comigo assim e tal, e perguntou se eu era maçom. Eu falei, não sou. Ele falou, não, você é maçom, só que você não sabe. Aí isso ficou na minha cabeça. Ali mudou assim meu conceito. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a olhar, etc. E passou poucos dias eu recebi o convite. Né? Demorou um pouco todo o processo, tudo, e nós viemos a entrar. E hoje eu entendo o que ele quis dizer, né? Mas era já pela a forma da gente conduzir as coisas, de querer estar ajudando, né? Ele me chamou de ser uma boa pessoa e agradeço demais ele. Inclusive, eu fiz uma homenagem para ele recente justamente por causa dessa questão. E aí foi isso, mas eu não tinha antes, tinha pouquíssimo conhecimento, né, disso. E quando recebi o convite, quem ficou mais com o pé atrás de todo mundo foi a minha esposa, né? Porque o pessoal, a Carol, ela é aquela que às vezes, dependendo, qualquer coisa que me convida, ela fica com 3 pés atrás. Então tem que fazer 3 caminhadas com ela para ela chegar na posição de linha para saber se ela avança. Então ela vai dar aquela recuada para ver se ela avança, né? E aí vai perguntar para quem não é, já viu. Então quem não é, e a pessoa que já não é aquela pessoa motivada, ela vai ir para o lado negativo, né? E vai começar a falar coisas que não tem nada a ver. Mas aí depois, quando ela foi conversando com os irmãos foram fazendo visita, etc., ela acalmou e ela falou, ó, se é isso que está no seu coração, então vai. Eu falei, não, tem que estar no seu coração também, porque ali não é, né? Só o seu. Não é a fraternidade de homens, ali é uma fraternidade de família. Né? Os homens vão fazer os trabalhos, mas quem está cuidando da família e tudo mais é a esposa. Então é importantíssimo também. E foi isso. E aí entramos e estamos lá e estudando bastante, conhecendo, fazendo amizades. E agora a Carol foi convidada, inclusive por mim, espero que logo o Roberto entre, para uma fraternidade, que é uma paramaçônica, um braço da maçonaria chamada Estrela do Oriente. E a Estrela do Oriente visa exatamente isso. As mulheres vão entender um pouquinho do que são sinais, toques e palavras e estudarem 5 mulheres sábias da Bíblia. Porque o grande preconceito da maçonaria é que, segundo eles, a gente come criancinha, a gente bebe sangue de bode, a gente faz pacto satânico para ficar milionário, para ficar rico, e não tem absolutamente nada disso. E é bacana isso. Ontem eu estava conversando com a mulher que seria a líder da fraternidade, da paramaçônica, e ela ligou e falou assim comigo, Alípio, a estrela nasceu da seguinte forma, vocês plantam a grama mais grossa, força. A gente vai lá para florir ela, as mulheres são para isso. E as mulheres na maçonaria são isso também. É para florir, para trazer beleza. Porque é a família que dá força, que fortalece. Você coloca só os homens que vão aprender, a gente vai aprender a ter mais força, aprender a ter mais sabedoria, a usar a beleza da vida, a construir isso e entender os caminhos. É isso que a gente vai fazer? Sozinhos não fazemos. Você vai entender que tudo isso só é possível se você for começar a ser um bom homem a ti, depois um bom pai, depois um bom profissional, e assim ressoa na sociedade. Chega em você e vai ressoando. Não é lá fora e vem pra você. E isso é muito bacana, cara. E a Carol, assim, ela já me falou que eu indiquei 3, né? Falou, tem 2 que realmente eu quero que elas estejam aqui. Tem uma doce, um amor de pessoa, já me ligou, eu falei que estava viajando, ela me mandou mensagem de novo, ela está mostrando interesse, ela falou, é pessoas assim que eu quero. Isso que é a diferença. A gente quebra estereótipo quando a gente conhece, né? Então, que é isso, assim, você conhece muitos policiais maçons hoje? Você está começando a conhecer? Até recentemente tem um irmão que iniciou. Conheci alguns, inclusive tem mais 2 para iniciarem lá na nossa loja, que vai ser indicação do nosso amigo também, que é policial penal. Muitos eu já conhecia, não sabiam que eram maçons, né? Aí agora nós vamos fazendo as visitas, né? A gente vai só, onde que vai, e vou descobrindo uma pessoa que já era às vezes de 10, 15, 20 anos atrás de convivência e que hoje está maçom. Aí eu até comentei com a minha esposa, falei, olha, graças a Deus eu tive muito boas conexões durante a vida, né? Que aonde que eu faço uma visita, tem um maçom, ou seja, tem uma boa pessoa lá.
Então a conexão que eu tive ao longo da vida, graças a Deus, foram de ótimas pessoas. E reencontrando agora ainda na maçonaria, melhor ainda. Você vê que assim, a minha caminhada foi justa. Foi justa. tá caminhando perfeitamente pela vida. E aí, sobre a polícia, vamos falar um pouquinho. O que te motivou? Você já contou um pouquinho desde criança, seu pai, mas te motivou de verdade num dia que você falou, pô, ou não teve motivação, foi aleatório. O que fez você entrar pra polícia? Da polícia foi engraçado, porque eu estudava no Colégio Tiradentes no 5º Batalhão, na Gameleira, dentro do 5º Batalhão, né? E não tinha nem ideia de como que fazia para entrar para a polícia, não sabia, né? E estudando dentro do Colégio Militar. E isso a maioria das pessoas não sabe. Eu recebo aqui, ontem mesmo eu postei sobre o curso preparatório para Polícia Militar e Bombeiro Militar. Umas 10 pessoas chamaram, eu quero. Mas não fazia nem ideia do que é, não sabe que tem que fazer um concurso público, não sabe dos requisitos, etc. E eu lá dentro do Colégio Tiradentes, filho de militar, também não sabia. Então, assim, não é divulgado, então tem pouco acesso a essas coisas, né? Se a pessoa realmente não for procurar, ela não sabe. E eu era um que não sabia. E estudando, 3º ano, prestes a formar, aproximadamente ali em agosto, colocaram uma faixa de todo tamanho na entrada lá do 5º Batalhão, lá, na inscrição para o concurso de soldado da Polícia Militar, CETESP e o CFO, geralmente era junto. E antigamente não era inscrição na internet, era inscrição presencial, né? Tudo no cadastro. Aí a gente está saindo da escola, terminou a aula, a gente saindo é uma caminhada grande, da onde que é o Colégio Tiradentes até a Avenida Amazonas, para pegar ônibus. E eu lembro que todos os meus colegas lá debatendo, na hora que a gente vai voltando assim, conversando, não, vamos tentar fazer o concurso, aquele negócio todo, tal, não sei o quê. Eu fui no bonde, nem sabia o que eu estava fazendo. Aí fomos lá, preenchemos lá o requisito, depois você anexava uma foto da carteira de trabalho em branco e você tinha isenção da matrícula. Então, não ia pagar nada mesmo, falei, vou fazer. Fui lá e matriculei para o concurso da Polícia Militar, soldado e CFO. E essas provas aconteceram em outubro ou novembro, a gente estava estudando ainda, né? E aí de uma turma de 10 que fizeram a matrícula, o único que passou fui eu. O único que foi no bonde passou fui eu, né? E ali depois eu fui começar a entender. E inclusive na época eu já começava a chamar para fazer os testes, né? Tem as etapas. E aí o exame médico ainda foi em novembro, ainda estava tendo aula, né? Então eu lembro que a diretora me ajudou muito, que em tese não poderia liberar, mas como tinha passado no concurso, então assim, eu estudando ainda passei no concurso. Muita gente não sabe disso. Você pode fazer, dependendo do concurso, já enquanto está estudando. Por quê? Todo o processo de etapas, etc. e tal, e quando você vai iniciar, geralmente é daqui 6 meses, 8 meses, 1 ano. Então você tem o período para você, nesse período, dependendo, acabar de formar, fazer uma graduação, essas rápidas hoje, por exemplo, quem quer ser policial militar e bombeiro militar, o superior sequencial, que você faz em 4, 5 meses, ele é válido. Então dá para você fazer sem o estudo necessário, se você passar, você tem o tempo hábil até fazer tudo, porque você tem que apresentar todos os requisitos na data de inscrição para você entrar na sua vaga que você passou, e não na inscrição da prova. Então você tem que fazer a prova, fazer teste físico, teste médico, teste psicotécnico, então esse período todo aí, no mínimo, é 6 meses. Às vezes demora até anos. Então você pode fazer tranquilamente isso. E aí eu fui fazendo os negócios tudo. E em março, né, saiu o resultado. E inclusive a nossa turma é uma das mais prejudicadas da história, que a gente fez o concurso com quinquênio. Aí em março de 24 entrou uma lei que tirou o quinquênio, que aí virou o adicional de desempenho. E a gente entrou em abril. Então a gente fez o concurso com um direito, só que você só virou policial na hora que você assina lá a matrícula. E isso foi só em abril. Então por causa de dias, a gente perdeu o quinquênio. Então foi a última turma que teve quinquênio, foi a de 2002, a nossa de 2004, né? Ela foi a primeira que perdeu isso. Então foi, na verdade, eu sempre gostei do mais, mas não tinha ideia de como que seria. E pelos meus colegas eu fui no embalo, né? Depois, posteriormente, nos outros anos, nos outros concursos, foram entrando vários, né? Tenho vários colegas hoje do Tiradentes que são militares, estão lá com a gente lá. Mas naquilo lá fui só eu. Loucura. E assim, dessa turma que participou com você, tem alguns que são, ou tentaram a política, alguns que te picaram com o bichinho da política. Você conhece alguns? Conheço, nossa turma tem muito polícia.
né? Inclusive a gente fez um encontro, né, lá em Sabará, onde que tinham 7, né, representantes lá, todos dessa turma de 2004, que estão aí tentando fazer, né, representação nas suas devidas cidades aí. Então BH, Contagem, Betim, Sete Lagoas, Sabará, entre outras, né? Esse último ano, acho que foi o ano que mais teve candidaturas militares no estado e também que teve vencedores, né? Inclusive um primo meu, Bruno, que estava no interior lá no sul, lá, foi o mais bem votado lá, né, na cidade dele, no sul de Minas, esqueci o nome da cidade, está lá, vereador, era cabo da polícia, está lá como vereador, né? A gente tem aí o Sargento Jales fazendo um trabalho incrível, estou acompanhando aí em BH, entrou lá na Câmara de Vereadores, trabalhando muito, né? A nossa parceira aí, a Aline, que também ajuda muito a gente no JSM, que é um trabalho que a gente faz, viu, pessoal? Ajudando aí os militares, principalmente nos momentos que mais precisam, aí, que é a ajuda judiciária, né? Às vezes, no atendimento de uma ocorrência, você faz alguma coisa ali simples que desviou da ação que deveria ter sido a melhor possível e às vezes você vai precisar de um advogado para te defender. E aí eu estou acompanhando muito o Sargento Jarson lá. E ganhou como prefeito lá de Sabará, enfim, né? Na última ficou por poucos votos, questão acho que de 1000 e poucos votos. O Sargento Rodolfo ganhou com mais de 70%, né? E está todo mundo elogiando, fazendo um excelente trabalho lá na cidade de Sabará e com certeza é o primeiro de muitos lá com isso. Então a gente foi acompanhando, né? O bichinho da política, ele veio com um convite em 22, onde que um amigo me ligou, falou, Beto, tem um convite para você. E assim, muitas pessoas já tinham comentado tal, etc, mas eu não. Aí a proposta que me foi feita é que me brilhou os olhos. O convite foi, queremos trazer novos candidatos para fazer uma nova política. A base foi essa da conversa. Aonde que eu interessei para estar vindo aí para a política e vim. Mas eu vi que ser novo e fazer nova política é muito mais difícil ainda do que imaginava. Eu acho que a dificuldade ela é triplicada, quadruplicada, pode colocar aí mais X aí. Então é complexo, muito difícil, mas é bom, a gente não vai desistir não. Elevada potência de 100. Enfim, quais são os maiores desafios que você vê na PM de Minas hoje? Para a PM, na PM, enfim. Principalmente como policial, atuando nas ruas, enfim. O que você vê como sargento, caminhando junto com os companheiros de farda? Dificuldades hoje, duas maiores aí que eu apontaria, o aumento do índice de criminalidade, a falta, né, diminuição, né, não é a falta não, diminuição do respeito com a Polícia Militar, que aqui ainda é muito respeitada, mas isso é geral no Brasil, né, tem diminuído esse respeito, né, não está tão igual era antes, aqui em Minas ainda é bem elevado, graças a Deus, e que assim esperamos que se mantenha, mas a gente vê ainda alguns pequenos casos aí de um pequeno desrespeito que antes não tinha. Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com isso. E hoje o mais discutido é a desvalorização, né? Hoje a Polícia de Minas é considerada uma das melhores do Brasil, né? Quiçá do mundo. E a valorização salarial hoje é uma das piores. A gente está lá nos últimos salários hoje do país, né? Não sei, o 23º, 24º, não sei, está só caindo. Enquanto outros vão tendo reajustes, etc., equiparações salariais, nós estamos estagnados aí. Já tem praticamente 10 anos que a gente teve só 2 reajustes inflacionários, mas nunca teve nenhum aumento e a gente está defasado em quase 50% da inflação. Então, assim, o que eu comprava há 10 anos atrás, hoje eu gasto 2 vezes para comprar a mesma coisa com um salário. Então, essa defasagem hoje é a pior, né? E a gente não deixando de dar exemplo, né? Você pegou esse carnaval aí, considerado o carnaval mais seguro do Brasil. Foi o 3º maior e só aumentando, né? No Brasil, milhões e milhões de pessoas no Carnaval de Belo Horizonte. Por que a maioria do pessoal está vindo para o Carnaval de Belo Horizonte? De 10 pessoas, você pergunta, 8 respondem, segurança. Então, assim, continuando dando exemplo, foi assim, referência nacional de segurança no Carnaval, né? E é empenho full time, não pode nem tirar férias no período de Carnaval em Minas Gerais. Então, assim, é 100% de todos os funcionários trabalhando na época do Carnaval, mas o que está todo mundo esperando aí é uma ajuda financeira e uma recomposição salarial. Eu acho que são essas duas maiores dificuldades hoje. Acho que tem outro detalhe muito interessante, que é o seguinte: vocês têm que ter dedicação exclusiva, correto? E
eu fico imaginando, sendo que o horário de vocês é 24 por 72. Varia bastante. A Polícia Militar é o órgão que mais tem Variação. variação. Tem escalas de 6 horas, de 8 horas, 10 horas, 12 horas. Existem pessoas que têm capacidades enormes de serem empreendedoras também, não podem, trava, né? Existe esse entrave. Ou seja, existe uma burocracia, e aí é uma visão minha, tá? Tirando a visão do Roberto, burra, para travar o conhecimento, a experiência, a capacidade e a forma estratégica de pensar de um policial militar que poderia gerir e poderia criar um negócio, que poderia voar, que ia gerar emprego, que ia melhorar o padrão de vida das pessoas, que ia diminuir a criminalidade e ia criar uma sistemática maior, uma questão sistêmica, né? Eu perguntei para um irmão recém-iniciado, para o Pablo, que é cabo e inclusive é apaixonado pelo Roberto, a gente vai hoje para a loja juntos, ele ficou extremamente feliz quando ele soube de você, porque que vocês, e aí é uma visão de um cara que é leigo no assunto de segurança pública, que não é da segurança pública, mas que fica revoltado porque está junto com os irmãos, e eu vejo o que eles trabalham, eu vejo junto da maçonaria, a maioria de irmãos tem. Por que vocês não param e não cruzam o braço? Por que vocês não fazem greve branca? Por que vocês simplesmente travam tudo? Porque, saúde, segurança e educação. A educação ainda releva, você consegue por outros mecanismos. A saúde parou, morreu um monte de gente. E a segurança é o que mantém o sustentáculo de tudo. E aí ele falou exatamente por isso, ele falou assim, que é uma questão sistêmica. Porque se eu paro, a minha mãe corre o risco, a minha esposa corre o risco, se o Roberto para, a esposa dele, a mãe dele, eles mantêm por amor, no final das contas, assim, amor no sentido de manter sistemático olhando para sua família. Porque pode causar um sistema maior que vai chegar lá no pai do Roberto, que honrou e respeitou a Polícia Militar, mesmo com todas as defasagens salariais que vêm ao longo do tempo, até o final, e ele mantém-se por isso também. E são umas questões que hoje a gente vê que deixa a gente chateado, porque a lei, como a lei trabalhista, ela foca mais em defender o bandido do que proteger o policial. E isso é um absurdo. É um absurdo porque você tem uma série de leis que você não pode quebrar, senão a corregedoria cai em cima e pega o policial. Agora o bandido, se ele matar o Roberto, tudo bem. Amanhã a Carol tá aí, sem ele. Então mecanismos burros da burocracia, né? Mecanismos burros do Estado. E aí a minha visão, tá? O militar também ele não pode parar, né? Pela lei, não tem direito de greve. Exatamente. Agora imaginem isso. Agora imaginem a importância que é desses três setores que, para mim, como liberal, visão de economista liberal, deveriam ser os mais bem tratados, aliás, exclusivos do Estado, porque um policial bem equiparado financeiramente, ele vai estar feliz e protegendo a segurança, mais pessoas vão querer ser policiais, um professor e um médico e um enfermeiro, é a mesma coisa, pessoas da área da saúde, e o resto do mercado ele resolve o problema. Só que é o inverso. E aí se o Roberto sai daqui agora, se vem um cara, entra aqui dentro de casa com uma arma e o Roberto reage, os direitos humanos caem em cima. Cai em cima porque era um coitado da sociedade, era um desfavorecido, e aí ele entrou aqui dentro da nossa casa, ou da minha casa, e o direito maior é dele, né? Mesmo tendo a obrigação de agir. Entende? É loucura. Eu não tenho a faculdade, né? Se tem algum crime que eu vi, eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa. Às vezes eu não tenho que fazer a ação direta, mas eu tenho que avisar alguém. Eu não posso deixar de fazer algo, senão eu estou em prevaricação. E aí, isso tira a sensação de valorização de vontade de trabalhar. A realidade é essa. Para o médico, para o professor, para o policial. Você tira a vontade do cara de trabalhar. Porque antes o pai dele era mais respeitado, as pessoas olhavam com um olhar diferenciado. E além disso, você tem que olhar com um olhar diferenciado para a casa dele, porque ele tem 2 filhos, ele tem uma esposa. Ele não merece um carro melhor, ele não merece uma casa melhor. Então, essas questões que a gente tem que relembrar isso no Brasil, enfim. Existe algum caso marcante na PM assim, que você viveu, que você gostaria de compartilhar? Engraçado, ou marcante, ou que você possa compartilhar? Marcante... Nossa, tanta coisa aconteceu. É uma trajetória muito longa, né? Mas assim, marcante, não veio nada assim
a cabeça. Uma salvação, porque eu lembro que uma vez você me contou, uma pessoa passou mal e vocês correram e salvaram a vida, direto. Não, isso teve vários, eu já fiz trabalho de parto, já... Conta uma história de trabalho de parto, isso é interessante. Nossa, eu já fiz umas 3, 4, é porque a gente chega, geralmente a pessoa que está desesperada, qual é o único número que ela vai lembrar? 190, entendeu? Independente do que seja da atuação da área de saúde, seja da atuação da Polícia Civil, da Polícia Penal, do Ministério Público, etc. Lembra da Polícia 190. E às vezes é onde quem que é o que está mais visto também aí? Quem que é o único que está ostensivo o tempo inteiro? A Polícia Militar. Então, assim, vai passar às vezes o policial civil do seu lado, você não sabe. Vai passar um oficial de justiça, um juiz, etc. Ele não está ostensivo, ele não está identificado. Então, quem que é? Ó, polícia, vem cá, me ajuda. Então, isso aí é a referência, né? Igual sempre foi também referência, que antigamente a gente pegava muito ônibus. Inclusive, para você ir para um ponto de serviço, você pegava o serviço no batalhão, às vezes não tinha viatura. Aí você tinha que pegar um ônibus e ir. Então, a gente sabia as linhas de ônibus quase todas, porque precisava. Então, até hoje, a pessoa quer pegar uma referência de qual ônibus pegar, onde que ela vai? Da polícia. A Polícia Militar. Né? Só que hoje quase que a gente não anda mais de ônibus assim, né? Então a gente não tem essa referência. Mas já, assim, acidentes graves, né? A gente já retirou vítima. Infelizmente, alguns a gente já pegou vítima fatal. Teve uma que me impactou muito, que foi um acidente de trânsito. Era um cidadão infrator que estava até foragido. Isso foi ali no bairro Novo Riacho, na Rua Colorado, ali perto daquela Avenida Firmo de Matos, ali onde tem aquele tradição da roça. Ali era um cruzamento e a rua onde que a moto estava vindo tinha parada obrigatória. E aqui passa ônibus. Estava passando o ônibus, o motoqueiro veio descendo rápido. Ele veio tão rápido que o ônibus já estava passando, mas bateu no final da traseira do ônibus. Aí como o ônibus continuou passando, né, na hora que bateu, a moto fez assim, voou. O motorista caiu, o piloto, né? Caiu junto com a moto, o garupa voou por cima. No impacto, o capacete saiu. E a pessoa, na hora que ela caiu, ela já caiu e bateu a cabeça. Estourou a cabeça. Nossa! No que ela bateu, assim, da onde que ela ficou, esparramou o cérebro, assim, por uns 4, 5 metros. Mas foi muito mesmo, uma cena bizarra de se ver, assim. Forte! Totalmente. E o pior de tudo, né? Tinha uma padaria na esquina, não sei se ainda tem. E aí alguns transeuntes começaram a vir para ver. E o corpo continua, o coração batendo, né? E aí o corpo dando espasmos. E uma morte que qualquer pessoa que pode identificar ou a decapitação ou a exposição cerebral, não tem jeito, né? É morte. E o pessoal faz alguma coisa, socorre, leva, e aquele tanto de curioso começa a dar aqueles depoimentos, né? E faz isso, e faz aquilo. Pessoal, o cérebro da pessoa está esparramado, não tem jeito. Aí eu tive que ir lá, eu lembro até hoje que aquela época que era baratinho o super ainda, aí peguei uns 2 super lá da padaria lá do cara lá e tive que cobrir o corpo. E mesmo com ele coberto, ele ficou ali não sei se foi isso tudo, mas 1 minuto, 2 minutos ali, tendo vários espasmos ainda, sabe? E o pessoal cismando para poder socorrer. Né? Aí depois que a gente foi, lembrei até o apelido dele, né? O cara era conhecido, era pichador lá, pichava aquele Novo Riacho inteiro. Chamava Balu. Aí ele faleceu nessa data aí. Aí eu lembro disso que nunca tinha visto, né? A exposição cerebral e o corpo dando espasmos assim, né? Então, muita coisa. E assim, outros acidentes eu já vi muita coisa. Eu tô lembrado de um também agora que uma época eu estava trabalhando como estafeta na companhia. O estafeta hoje é tudo digital, né? Antigamente não. Então você tem uma companhia, você tinha um motociclista para ficar entregando os documentos, os boletins de ocorrência, etc. Então às vezes a pessoa registrava o boletim de ocorrência lá em Contagem, na área que eu trabalhava, só que a ocorrência tinha sido em Esmeraldas, etc. Aí a gente tinha que levar o documento para, né, a cidade de origem, para que eles pudessem enviar para a Polícia Civil, fazer a apuração, aquela coisa toda. Então, a época ainda que era tudo muito devagar, né? Hoje a gente já acabou de encerrar o boletim de ocorrência, já está à disposição do órgão competente, né? Que hoje também a gente já pode enviar para quem quiser. Na destinação lá a gente já faz, né? Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, etc. Então, hoje muito mais fácil. Então, eu fui lá em Esmeraldas. E aí peguei aquela MG ali que passa pelo centro de Contagem, que vai até lá, passa por Nova Contagem, né? Na volta, tem uma curva ali perto da entrada para a Várzea das Flores, né? O pessoal que conhece ali vai identificar. E ela é uma curva fechada, você vem bem rápido, onde que tem agora uma estação, né, de trem nova, e ela do nada ela faz uma curva muito fechada assim.
Uma pessoa possivelmente não conhecia ali de moto, ela veio e bateu na traseira da caminhonete, né? A caminhonete até tinha ido embora. E quem está passando na hora, né? Essa pessoa. Aí quem que para fazer algum tipo de atendimento? Essa pessoa, né? Então, aí foi uma cena muito bizarra, porque a pessoa ela bateu e ela quebrou os 4 membros, os 2 braços e as 2 pernas. Só que o formato que quebrou que foi a coisa assim mais assustadora. Lembrei que hoje, assim, agora, que é uma cena que ficou na minha cabeça. E olha que isso tem uns 16, 17 anos, tem bastante tempo. Na hora que ela caiu, os 2 braços, parece que quebrou nos ombros, os 2 braços ficaram para trás assim, e as 2 pernas também quebrou na região do joelho e virou assim. Ó. Então a pessoa estava caída e você tinha que olhar assim para entender os braços, como é que eles estavam, onde que quebrou, porque ela estava toda torta. Os braços estavam ao contrário, reverteu assim os braços e reverteu as pernas. E o pessoal querendo pegar na hora lá para levar. Eu falei, não, gente, isso aqui tem que aguardar agora, não tem como você pegar isso daqui não, senão pode piorar tudo. Pode ter coluna, cabeça, etc. Só que a pessoa estava até conversando. Só que os braços e as pernas não conseguiam mexer, porque parece que desligou, quebrou de um jeito que desligou do corpo. E assim, a imagem foi a imagem também assim que, essas duas assim de imagens que mais digamos não que me abalou, porque eu acho que Deus estava me preparando já, que Deus quando eu era novo, quando eu ia estudar, eu já vi tanto acidente, então de ver tanta coisa, acaba que você vai acostumando, sabe? Então assim, eu já vi tanta coisa, tanto acidente assim, de muita fratura exposta, e aí você acaba acostumando com isso, que é até engraçado, porque eu sou o contrário do meu pai. E o meu pai foi pioneiro da Polícia Rodoviária Estadual. E aonde que você pode fazer uma outra? Pode ir, vamos lá. Eu vou emendar aqui agora. Falando você viu muito acidente, você foi preparado ao longo do tempo, assim, pela percepção que eu tenho. Você contou que seu pai foi estadual, foi policial rodoviário estadual, né? De tanto lidar com morte, como que você caiu lá nas ciências mortuárias, em especial, porque eu pude ver na tanatopraxia, se eu falei certo, você me corrija e me fala um pouquinho do curso para o pessoal conhecer. Tanatopraxia. Eu fiz parte da escola SECOM, onde que eu fazia alguns trabalhos para fazer divulgação de cursos. Então, nesses cursos, a gente fazia tipo uma consultoria para como o pessoal fazer vendas, né? E procurava olhar nas cidades quais cursos que seriam interessantes ali para a área. E eu mexia mais só com os preparatórios, né? E aí eu tive a oportunidade com o senhor Laércio, que era o proprietário da rede SECOM em Minas Gerais, tinham vários, ele tinha uma em Betim. E essa de Betim estava praticamente parada e tinha praticamente só cursos técnicos. E em algumas visitas lá, eu peguei o portfólio deles e fui ver vários cursos de parte profissionalizante. E eu não tinha o menor conhecimento do que era esse tipo de curso, né? E aí fui pesquisar. E um deles lá que me chamou a atenção estava lá, necropsia e tanatopraxia. Fui pesquisar, porque todos os cursos que eu ia, eu tentava pesquisar. Foi igual o dos preparatórios, né? Eu fui pesquisando tudo e sem ir em informações de Google. Que as informações de Google, principalmente em curso preparatório, são as mais erradas possíveis. Que possivelmente uma pessoa fez um site, inseriu várias informações do jeito que ele entendia que fosse, e depois você vai vendo que os outros é um copia e cola. E foi repassando. Você pega 10 sites hoje de curso preparatório, a maioria está com informações erradas. Então, assim, como você vai fazer para ver por que essas informações são erradas? Esperar o concurso sair, ler o edital. O edital te dá a exatidão do que vai ter. Então eu aprendi a fazer isso porque eu via que tinha muita coisa errada na internet. E aí eu vi esse portfólio e fui procurar professores, curso aqui em Minas. Não achava. Não tinha. Não tinha professor, não tinha nada. E aí, por coincidência, eu procurando em São Paulo, essas empresas que trabalham com divulgação de cursos me procurou. Não sei como, chegou até mim um contato e me propuseram fazer a divulgação do curso aqui em Minas. Falei, olha, interessante, mas vai ser muito difícil de professor, não haja professor aqui. E basicamente você vai ter que pegar professores da área de saúde, médicos, enfermeiros, etc. Você vai ter que treinar eles, você vai ter que ensinar a professor a dar aula sobre isso. E aí nós fizemos essa missão. Fizemos divulgação em BH, e divulgação Betim e divulgação Contagem.
e aí nós fomos formando. Então, há 10 anos nós estamos melhorando esse curso. Começamos com um curso bem básico, ficava muito na parte mais mesmo de anatomia, etc. Quase pouquíssimas coisas realmente, né, específicas de necrópsia e específicas de tanatopraxia. E aí nós fomos desenvolvendo, chegando hoje a um curso. Inclusive, uma reunião que eu tive hoje de manhã, a gente estava colocando mais outros 2 cursos dentro da grade dessa área, que as ciências mortuárias é muito ampla. Então hoje o aluno faz um curso com a gente, ele vai aprender a parte de ornamentação, que é a parte do caixão, que é fazer aquela ornamentação que vai para o velório, né? Fazer a necromaquiagem, que é deixar a pessoa o mais próximo possível de quando ela estava viva, né? E deixar ela ali para você dar a despedida dela. Porque quando a pessoa faz uma necromaquiagem ruim, você nem reconhece a pessoa, né? A necromaquiagem ruim e a tanatopraxia ruim. Quando você faz uma boa, a pessoa fica igualzinho praticamente quando ela estava viva, né? A tanatopraxia é essa preparação do corpo, aonde que vai fazer toda a limpeza, né, dos fluidos, etc., sangue, tudo que tem no corpo vai ser retirado, vai colocar os produtos de forma que a pessoa fica exatamente parecendo como ela estava viva, né? A pessoa tem aulas de a parte de necrópsia, mas é só uma base. Aqui em Minas, basicamente só perito criminal mesmo que está fazendo a parte de necrópsia, não tem mais aqueles concursos que tinham antigamente de auxiliar de necrópsia, então é mais difícil essa área em Minas, mas tem outros estados que tem concurso ainda para essa área de auxiliar de necrópsia, né? E aí também tem o agente funerário, que é geralmente a pessoa ali que atende a pessoa, né, no falecimento e que faz também as vendas de planos funerários. Tem um curso que ele é muito difícil de encontrar, e eu estou tentando ver se a gente consegue fazer também, que é o de fazer as coroas de flores, né, que já viu que é bem bacana, que agora não é qualquer um que faz, então tem essa questão também. E 2 cursos que até então eu não tinha, e eu acabei de fazer agora todo o processo, inclusive eu acabei de comprar todos os materiais que faltavam para a gente fazer esse laboratório para o curso de reconstrução facial. Aí a reconstrução facial, dependendo da pessoa, a pessoa teve um acidente de carro e metade do crânio tá amassado, esmagado. Antigamente era caixão fechado, né? Hoje não, hoje a gente consegue fazer a reconstrução e colocar a pessoa para ela ter um enterro digno dela ali de caixão aberto. Então é fantástico essa área, a gente vai fazer esse curso agora de reconstrução facial. E uma coisa que está crescendo é a cremação, né? E tem que fazer um curso para você operar a máquina de cremação, não é qualquer pessoa que pode. A gente está desenvolvendo agora esse curso, que a gente tem o professor também, que ele que desenvolveu isso e ele faz os treinamentos do principal crematório de BH e o de Uberlândia, que é até do mesmo dono. E na região metropolitana, salvo engano, só tem 2 crematórios. Mas aí não é de qualquer jeito e qualquer pessoa que opera. Nós temos que fazer um treinamento ali. Então hoje, basicamente, você vai fazer um curso, você sai com 7 profissões. E qualquer uma delas da área de ciências mortuárias para trabalhar. Então começou lá atrás, 9 a 10 anos, de forma bem simples, e hoje a gente está com um formato totalmente profissional, né? Antigamente era só a nossa escola, hoje tem aí mais 5, 6 escolas tentando fazer o curso parecido com o nosso, mas o nosso é o único que tem todas essas formações e as práticas reais em laboratório. E como que é o mercado de Tanato? Como que é a contratação? Como que as pessoas contratam esse pessoal que sai formado? Para o pessoal entender. Eu brinco que é a melhor profissão, porque essa não tem como faltar, né, pessoal? Então não tem como a gente lidar com a morte, né? Então não tem jeito, todo dia morre pessoas e quanto mais aumenta a população, mais mortes futuras vão vir. Então, profissão que nunca vai ter fim. E ela, eu acredito sim que muito dificilmente vai poder ser substituída. Por exemplo, um robô, etc, tal, porque é muito específico, muito específico. Cada pessoa que chega pode ser um tipo de tratamento diferente, né? Para você acessar uma veia, por exemplo, dependendo, vai ser no pescoço, pode ser na perna, pode ser em vários lugares, vai depender do cadáver, vai depender da pessoa e da forma que ela chegou ali também. Então, hoje é muito específico isso. E o próprio laboratório que a gente tem em parceria, ele é referência hoje aqui em Minas. Então, a pessoa está abrindo um laboratório em Poços de Caldas, geralmente liga para a gente aqui para a gente ver se tem indicação do pessoal, sabe? Então, os melhores alunos ali, o próprio laboratório faz um filtro. Então, a gente tem alunos hoje trabalhando em Minas Gerais inteira. E, inclusive, a gente tem gente trabalhando dentro do necrotério ali em Nova Serrana, tá? Alunos nossos. Coisas que não tinham antigamente, o pessoal está pegando hoje alunos nossos para trabalhar dentro de necrotério como contrato, como em substituição
os que seriam concursados públicos de auxiliar de necrópsia, que não faz mais concurso. Mas como é necessário, estão sendo contratados como, né, como auxiliar de necrópsia por ter feito os cursos. Né? Até mandar um abraço para o nosso professor Cláudio, lá de Nova Serrana. O professor Cláudio está com 24 anos. Né? Ele foi o último concurso dessa área de necrópsia do Estado, em 2000. Ele é um dos últimos aí remanescentes dessa área de concursados na área de necrópsia. O cara é fantástico, conhece tudo aí de todo tipo da área de ciências mortuárias. Voltando um pouquinho na Polícia Militar, que conselho que você daria para quem deseja ingressar na Polícia Militar? Ainda jovens que sonham. Dedicação. Dedicação e estudar e praticar atividade física. Tem que ser os dois. E, inclusive, é comprovado que a prática de atividade física ajuda na memorização. Então, quanto mais prática de atividade física você faz, melhor você tem a memorização. Então, o ensino está correlato. Por isso que a gente tinha o projeto pré-militar. O projeto pré-militar é justamente isso. O aluno estuda, tem a disciplina, a organização, a hierarquia e faz a atividade física, né? Porque hoje, tudo hoje está voltado para isso aqui, né? Nossos jovens não estão querendo sair disso aqui, não. Até para jogar uma bola hoje é só no videogame ou no celular. Então, tem que ter, não adianta. E isso acontece demais. A gente pega hoje números, você vê, e principalmente o mais engraçado, tá? Vamos colocar que teve um concurso da Polícia Militar que teve 100 mil inscritos para 1000 vagas. Né? Nem está dando isso, o pessoal está dando 20 por vaga e até menos às vezes. Então, vamos colocar que ele deu 20 mil inscritos e 1000 vagas. Você pega os primeiros ali 200 que passaram, as melhores classificações, é onde que tem as maiores reprovações na atividade física. O cara às vezes estuda, só papel, esquece do físico e chega lá na hora lá, ele não passa. Que inclusive no meu concurso foi isso ficou muito nítido para mim na época, que na minha época era chamado por classificação. Então era do 01 ao último lá classificado, né? Então eu lembro que eu cheguei antes lá, o da barra era o que mais eliminava. Porque às vezes a barra é só treinamento. Você pode ser até forte, mas o seu peso, dependendo, você não consegue levantar. Entendeu? Então você pega uma pessoa assim que a compleição dela é bacana, você fala, não, a pessoa é forte, às vezes ela não consegue fazer uma barra. E se você não fizer nenhuma barra, você é desclassificado. E acontecia muito. Aí eu lembro lá que do 01 ao 010, acho que foi 1 ou 2 só que passou. Todos sendo reprovados. Os caras com as notas altíssimas, quase zerar uma prova de concurso público, que é a dificuldade é gigante. Na hora que chegava lá na barra, lá, a gente pendurava, na hora que ia subir, só tremedeira. Né? Não subia de jeito nenhum. Né? Então, assim, e quanto mais pesado é mais difícil, viu, pessoal? Quanto uma pessoa mais magra, mais leve, é até mais fácil. A barra, né? Igual o meu caso, 115 quilos. É uma dificuldade tremenda. Se eu não treinar, eu fiz agora, em janeiro, eu fiz o treinamento lá. Consegui fazer 6 barras. Mas é porque eu treino, senão eu não conseguia fazer, não. Quanto mais pesado, mais difícil é. E aí você tem que fazer isso de tempos em tempos? Na Polícia Militar a gente tem um treinamento bienal, que chama TPB, que é o treinamento policial bienal, né, básico bienal. Então de 2 em 2 anos, obrigatoriamente a gente tem que ir lá, faz uma prova de conhecimento, faz provas de tiro, faz provas de atividade física. Você tem que fazer barra, corrida, flexão, etc. Isso força, de certa maneira, para o bem, pra você ter um equilíbrio, principalmente físico, né, que a gente vê, que você acabou de falar. Eu mesmo tive um período de ser muito gordinho. E você vê a diferença que faz, por exemplo, a corrida. Hoje eu corro. E como que isso melhora em tudo. As pessoas não entendem que o primeiro passo é seu corpo. O corpo é uma máquina. Seu tempo é aqui. Se você quer ter uma vida integral, você precisa de equilíbrio entre o mental, o espiritual e o físico. O mental tá ótimo, o espiritual, mas o físico não levanta da cama, você não vai conseguir equilíbrio, não tem como. Não vai ser íntegro. Você vai estar doente, você vai estar deitado, vai estar desesperado. Então, isso é muito importante. E aí, na política, vamos falar como foi a sua experiência na política, Roberto. Como foi? Bom, toda a experiência é boa, muito boa, né? Tive alguns desapontamentos, infelizmente não esperados, né? Porque muita coisa a gente já espera. Os que eu tive eu não esperava, né? Mas em regra, muito bom, muitos novos conhecimentos. Hoje, né, onde que a gente passa, muita gente mais te conhece e o pessoal te trata até de forma melhor em algumas pessoas. Até fui almoçar agora mesmo,
no restaurante ali, tava lá dezenas de pessoas que estão na prefeitura hoje lá, né? Então o pessoal passa, te cumprimenta, conhece. E foi o primeiro passo, né? Eu não tinha praticamente conhecimento nenhum, vinha a convite. E a gente fez literalmente um trabalho de 3, 4 meses, né? E eu descobri, né, aprendi que a política não se faz com 3, 4 meses. Acabou uma, a outra já começou. Então tá todo mundo já, que é político, na política de 2026, né? Então se quer fazer algo, é 2 em 2 anos, é 2 anos, já tem que saber disso. E eu vi que tem alguns pontos que são sempre chaves, né? Então você precisa de ter lideranças, não tem jeito de você fazer política sem lideranças, é uma coisa que você já tem que buscar. Eu não consegui buscar lideranças, que é onde que eu ia, todo mundo já estava comprometido com alguém, né? A gente foi no final da reta, mal sabia se ia ter o partido, né? Basicamente em junho, como é que chama? Na conferência, não? Quando tem a definição do partido, né, que a gente conseguiu ter o partido para poder sair. Na Câmara, né? Então, o nosso partido não fez a devida política, né? A gente não teve os apoios também possíveis, um partido também menor, então conseguiu dar o suporte, né, com pessoas para trabalhar e vários outros sentidos. Mas aí a gente, pelo menos aprendeu, a gente entende o que são as partes mais de dificuldade, aonde buscar apoios, né, um pouquinho do que tem que ser feito, que eu não vou ensinar, eu vou falar aqui, eu custei aprender, eu não vou falar, mas que a gente tem que ter vários apoios, tem que ter uma base muito forte, senão não tem jeito. Simplesmente no orgânico é praticamente impossível você ganhar algo dentro da política hoje. Você faz um trabalho. E aí eu já estou me esforçando, já estou fazendo vários trabalhos, né? Eu já estive na prefeitura umas 2, 3 vezes, sentei com o presidente da Ecos aí, o Wilton, fiz para ele alguns pedidos, né? Ainda mais que eu estou numa região lá do Citrolândia. Tem um ponto específico lá no Citrolândia, na Avenida Doutor José Mariano, ali na esquina do colégio, e em 2 meses atendi 3 ocorrências de acidente de trânsito com vítima. E aí eu fiz um desenho lá para eles lá e fiz um pedido de fazer uma passagem elevada de pedestres ali, ainda mais que é a escola, não pode colocar quebra-mola porque é uma curva. E apresentei tudo lá para eles lá, falei, isso daqui vai resolver o problema, porque ali é acidente direto, eu falei 3 com vítima, não estou nem contando os que são sem vítima. Então assim, é um ponto já. Então algumas coisas a gente já vai ir participando e ajudando e entendendo como que é, porque tudo é burocrático. Porque eu fiz o pedido já tem umas 2, 3 semanas, nem o e-mail responderam. Política é acesso. O objetivo da gente, e aí quando a gente fala, muitos falam que a maçonaria não é política, faz sentido até certo ponto, porque o desejo como maçons, como irmãos, ele como militar, a gente envolvido, é ter acesso a resolver problemas. Que tem capacidade, você tem a capacidade de enxergar o que muitos não têm. Porque a gente tem capacidade às vezes de enxergar com conhecimento de gestão, de estratégia, que muitas pessoas não têm. E aí, mas para ter esse acesso, você tem que alcançar as pessoas. E a dificuldade é essa, porque o jogo é duro. E aí eu brincava com ele assim, Roberto, isso é política, não é polícia, porque o coração dele batia. Ele sofria, porque ele entendeu que a gente tem que ser flexível, é dolorido, mas ao mesmo tempo tem que entender que são pessoas complexas. Você entra num bairro em que a pessoa é capaz de deixar de votar em você. Imagine que ela trabalhou para você, com você, 4 anos. Você ofereceu uma oportunidade de emprego, você tem um negócio, ou você tem uma oportunidade de abrir as portas para ela. E aí no último dia, no sábado, ela tomando o gole dela, o cara chega e dá R$100. Ela esquece de você que ofereceu serviço, emprego, que ofereceu oportunidade para manter a família dela por 4 anos, por 3 anos, por 2 anos, seja o que for, e vai votar nesse cara que deu R$100. Pessoal, na municipal não acontece isso não, tá? É só no Japão. Ele tá falando de outro país. É só no Japão, gente, desculpa. Eu não perdi uns 700 votos desse jeito. Não. É só lá na Coreia, eu esqueci de falar. Aqui na Coreia, aqui no Brasil, não é assim não. Nos últimos 30 dias da campanha, ninguém me fez nenhum tipo de pedido, nada, muito tranquilo. Isso não acontece. Nada de R$5.000 de empréstimo, me empresta R$100, 200, isso é bobagem. Aquelas histórias de cesta básica, cimento, telhado, tudo mentira. Isso não existe. No Brasil, isso é ilusão.
Mas brincadeiras à parte, pessoal, é muito pesado. E aí a dificuldade que às vezes a gente tem é essa, porque às vezes a gente quer fazer, tem a ideia. Aí a gente vai em quem pode fazer, a pessoa não pode. E como eu estou acostumado no meu meio, às vezes muita coisa, se a pessoa não faz, você vai lá e faz. Só que nesses lugares a gente não tem como, eu não posso ir lá e fazer. Aí é onde que nosso coração estremece, porque o negócio tá ali, às vezes não é difícil de ser feito, mas quem pode não quer fazer e você não pode fazer. Então isso é o mais complexo. O ponto é esse. Esses dias alguém falou comigo assim, sobre poder, a palavra poder, né? Não, porque quer chegar ao poder. Eu falei, cara, você já pesquisou a etimologia da palavra poder? Eu vou traduzir para você. Poder é acesso. Acesso. Acabei de contar para ele que a gente tem esses acessos na maçonaria. Poxa vida, se amanhã o Roberto, se eu precisar de alguma coisa relacionada a um entendimento sobre a legislação dentro da polícia militar que seja legal, o Roberto resolve isso para mim. Eu já mandei gente que me procurou alguma coisa, eu falo, liga pra polícia, só que eu mando no Roberto direto. Tem um irmão meu aí. E ao contrário, a gente tem irmãos médicos. Eu preciso entender aqui, você consegue fazer uma consulta para mim? A gente está lá. É um acesso que a gente tem. A gente não precisa enfrentar uma fila de 6, 7, 8 pessoas, 2, 3 horas. Você tem um acesso. E o que o objetivo da política, o objetivo de entrar na política é isso. Porque tem muita gente ruim. E por que tem muita gente? Porque o cara chega e R$100, ele pum. E ele perde, e ele não entende que ele está deixando de ter o acesso ao que o Roberto teve de ideia para resolver o problema. Ele resolve o problema, mas esse aqui resolveu o dia dele, R$100, comprou um fardo, uma grade de cerveja. As pessoas não pensam nisso, longo prazo. E você vê a maioria das pessoas aí, né, que candidatam, elas não têm nem ideia do que elas iriam fazer caso elas ganhem. Elas não têm nem ideia. Então isso é um erro gravíssimo, né? A pessoa está interessada por diversos assuntos, menos realmente querer fazer algo pela população, pela cidade. Porque esse é o objetivo principal. A gente está faltando isso lá dentro. Você vai nessas reuniões lá que tem, né, da Câmara, etc. E você fica perplexo, porque o que realmente o pessoal deveria estar trabalhando não está. Né? E uma reunião por semana, às vezes o cara não vai. Então, assim, e segue relação. Né? Então, é muito difícil. A pessoa vai lá, faz um trabalho. Hoje, maioria de bons candidatos é conhecer pessoas. Não, o fulano conhece gente demais, vamos chamar ele para ser candidato. E é isso, e se limita a isso. Então, assim, a pessoa conhece muita gente, ou tem um projeto, etc. Tal. Mas se perguntar a ela não sabe nada da cidade, ela não se preparou, ela não tem nem conhecimento do que ela vai fazer lá, não sabe o que é legislar, ela não tem nem ideia do que é isso. Então é muito complexo, né? Entra 24 aqui, no caso Betim, entra 24 e vai saber mesmo quantos que realmente trabalham, né? E que fazem aquela atividade com gosto, com fim, com realmente querendo ajudar a cidade a crescer e melhorar, né? Não a se beneficiar. E o objetivo, eu acho que a grande questão é que eles são reeleitos 3, 4, 5, 6 vezes, então você teve um período para se preparar. Tudo bem que às vezes você entra despreparado, você não conhece os detalhes, mas você tem o período e você recebe para se preparar. E é isso que revolta. Roberto, fala um pouquinho pra gente o que é o projeto pré-militar e como que ele aconteceu na prática, né? E o que falta para ele acontecer de novo? Esse projeto é o meu querido, né? Esse é um projeto que eu consegui mudar muitas vidas. Tenho hoje alunos aprovados em todo o Brasil, em todos os concursos públicos, praticamente. Tem aluno em polícias penais, militar, civil, bombeiro militar, polícia federal, polícia rodoviária federal, tem praticamente todos os concursos, né? Tem no Exército, na Marinha, na Aeronáutica. Então, assim, a gente fica muito, muito satisfeito disso e de ter mudado o caminho de muitas pessoas e trajetórias. Por quê? A gente tem concurso a partir de 14 anos de idade. E todo mundo fica assim, não sabia. Ninguém sabe isso, não é divulgado. O que todo mundo sabe é que tem que fazer o alistamento militar com 18 anos, e só. Mais nada. A gente não sabe o que é o Exército, o que é a Marinha, o que é a Aeronáutica. A gente nem sabe para que servem as instituições. E, inclusive, a gente tem uma co-irmã da Marinha que chama Marinha Mercante, e que tem concursos fantásticos para ela, e ninguém sabe disso também, de nível médio. E salarialmente interessante. Interessante, que ganhar mais de 10 mil é interessante hoje. Interessante, né? Entendeu? Então, a gente tem hoje concursos
de nível fundamental e de nível médio excelentes no Exército Marinha Aeronáutica. Tem vários também, né, de níveis superiores, mas aí são já outros nichos. E esses de nível superior, pessoal, você já tem que ter o nível superior e fazer o concurso específico da área. Por que eu estou falando isso? Eu até comentei, né, que muitos dos sites têm muitos erros. Inclusive, quando vinha muitas pessoas aqui em Minas Gerais, que às vezes vinham gente do Rio de Janeiro e São Paulo tentar vender esses cursos pré-militares antigamente, eles vinham fazer uma palestra e falavam assim, ó, que você vai vir fazer um concurso público para o Exército Marinha Aeronáutica, onde você vai ganhar X valor e você vai poder escolher uma faculdade para você fazer. Não existe isso, tá? Deixando bem claro aqui. A maioria desses que são de nível médio, eles são de nível superior. Você vai fazer lá os 4 anos e vai sair com um nível superior de lá, mas é específico. Igual quando eu fiz o de soldado, e lá é um curso técnico de segurança pública, então você sai formado nisso. Se você fizer, por exemplo, fazer o concurso da AFA, Academia da Força Aérea, você vai sair um oficial da aeronáutica, um possível piloto de avião, tá? Tem três tipos de formação, uma é possível piloto de avião, você vai sair bacharel em administração e ciências aeronáuticas. Em 4 anos você vai fazer 2 graduações. Então muita gente não sabe disso, né? E exemplo da Marinha Mercante. Tem o concurso, né, de oficial da Marinha Mercante, que ele é de nível médio, salvo engano até 23 anos de idade, 18 a 23, e você vai fazer o curso lá no Rio de Janeiro. Você faz o curso como um cadete da Marinha do Brasil, militar, e na hora que você forma, você é entregue para a Marinha Mercante. Eles não são militares, mas a formação é militar. E a Marinha Mercante é que cuida dos nossos portos. Tudo que entra e sai, quem faz é a Marinha Mercante. Né? E tem a formação de náutica. Então, a pessoa que faz a Marinha Mercante na área de náutica, ele vai poder, né, operar qualquer tipo de embarcação. Então, já viu aí os comandantes de navio? Uma pessoa que tem essa formação pode operar um navio de grande porte, né, em salários fantásticos. Aí, a pessoa tem salário acima de 20 mil, tem salário até de mais de 50 mil reais hoje para você ser um comandante de navio. E geralmente você não vê brasileiro comandando esses navios aí, né? Esses navios principalmente de lazer, né? Você vê que é sempre pessoa estrangeira. Todo comandante, como por exemplo a MSC é italiana, praticamente todos os comandantes italianos. Você vê às vezes um ou outro brasileiro ali na comissão de bordo lá, né, do pessoal, mas o comandante de navio a gente não vê. Então hoje tem muitas opções. Você tem concurso da Colégio Naval da Marinha, que você pode fazer com 15 anos. A EPICAR, que é para trabalhar dentro da aeronáutica, onde você vai fazer o nível médio lá dentro, com 14 anos de idade. E tem o Instituto Militar de Engenharia, que você pode fazer ele com 16 anos de idade. Isso ninguém sabe. Com 16 anos. Um dos melhores. Os melhores do mundo. É o IME. O IME e fantástico. o ITA são os melhores. Você com 16 anos a gente já formou o nível médio? Não. Mas é uma prova, pessoal, tão difícil. Isso tem uma lei muito antiga que ninguém sabe, né, não tem esse conhecimento. Se um jovem está lá no primeiro ano, com 16 anos de idade, ele cadastra para fazer o IME e ele passa na prova, ele pode ir fazer a faculdade dele já de 5 anos no IME. E o MEC faz o reconhecimento dele de curso de ensino médio. Por isso, você já viu, de vez em quando tem umas brigas, às vezes parece em jornal aí, jovem de 12 anos passou em faculdade? Já viu isso? De vez em quando tem? Por que tem essa repercussão? Porque se o pai autorizar e o jovem quiser, ele pode fazer a faculdade. Imagina, um jovem de 12 anos fazendo a faculdade. E hoje os vestibulares, vocês já viram aí, tem vestibular de faculdade particular aqui. O questionário socioeconômico que é o importante, do jeito que você for preencher. Se tiver condição de pagar, você vai passar. Então, por isso que tem. Eu tenho uma contemporânea minha da faculdade, né, da PUC, que ela entrou com 16 anos de idade. Ela estava no primeiro ano, fez a faculdade, só que inteligentíssima, tá? Foi por total capacidade dela. Ela passou e ela pediu reconhecimento e ela foi fazer. Né? E ela formou com 21 e ela foi até homenageada. Eu lembro na PUC, que foi a mais jovem da história da PUC a ter sido formado bacharel em Direito. Né? E assim, fantástico isso. E usou a lei a seu favor. A pessoa com 21 anos de idade já estava bacharel em Direito. Né? Se fosse olhar normalmente, seria impossível, né? Você só poderia fazer ali após os seus 18 e formaria com mais de 23. Então tem muita informação aí que o pessoal não sabe. Isso é desconhecimento de lei, desconhecimento de editais. Então tem hoje 13 concursos públicos de nível fundamental e de nível médio do Exército, Marinha e Aeronáutica que os jovens podem fazer.
em torno de 10 mil vagas todos os anos. E onde essas pessoas conseguem achar essas informações corretas? Sempre nos sites oficiais. Vai no site do Exército, no site da Marinha, no site da Aeronáutica. Mas, por Sempre no site exemplo, oficial. os mais jovens não entendem isso direito. Tem algum lugar que dê isso mastigado, com um passarinho na boca deles? Eu tenho vários vídeos, né, no meu perfil que eu explico sobre isso, sobre cada área. E de vez em quando eu dou palestras sobre isso. Essas palestras demoram em torno de 1 hora e eu falo exatamente de cada uma dessas carreiras, né? Como que faz para entrar, quais os conteúdos que eu devo estudar, quais as provas físicas que vão ter, onde que é a academia, onde que eu vou fazer a inscrição, onde que eu vou fazer prova, porque tem muita prova que às vezes nem tem aqui. Entendeu? A gente está até perto da capital, mas às vezes pode ter prova que não tenha em Belo Horizonte. Varia muito essas questões. Então cita para o pessoal o seu arroba, para eles seguirem e começarem a seguir, principalmente aqueles que têm filhos, que não conhecem isso, que desconhecem, enviem para os filhos, enviem para os conhecidos, para começar a conhecer. Arroba Roberto Couto Oficial. Esse lá a gente vai mandando várias informações sobre isso, sobre concursos públicos. Tem dúvida? Tem algum desejo? Tem um desejo de Exército, Marinha, Aeronáutica, etc. Polícia Militar, Bombeiro? Pode perguntar lá que eu faço questão de estar respondendo. Eu sei que a maioria do pessoal não tem nem ideia de como fazer. Né? Ah, eu sou doido para ser policial militar. Como que eu faço? Concurso público. O que é isso? Nem sabe. Né? Não sabe nem que tem que fazer uma prova, que tem várias etapas, etc. Não tem nem ideia do conteúdo que vai ter lá na prova. Então, pessoal, eu tenho isso tudo preparado que eu consigo estar apresentando para vocês. Né? O concurso da EPICAR, por exemplo, que era o meu foco, o que eu mais fazia, que é para EPICAR, e a escola é aqui em Barbacena, é uma das poucas escolas que temos em Minas Gerais. Então o aluno vai para lá, ele vai fazer o ensino médio dele lá completo, já, ele ganha para isso, ele vai ter um salário para isso, e ele tem moradia, alimentação, plano médico, plano odontológico, psicológico, tudo. Então ele ainda ganha para isso, ele mora lá, nas férias ele pode sair e vão ser 3 anos. 3 anos, teve sucesso, um bom aproveitamento, ele vai formar o ensino médio e ele vai ganhar uma vaga direto na Academia da Força Aérea lá em Pirassununga, em São Paulo. E lá ele vai fazer mais 4 anos de graduação e vai se tornar um oficial, vai sair ganhando mais de 8 mil reais com 2 graduações, sem ter pago nada e o contrário, ganhando para isso. Então a gente pode mudar a história dos nossos jovens. Eu posso ter um meu aluno já de 15 anos de idade, fazendo o ensino médio, ganhando quase 2 mil reais para estudar, com moradia, alimentação e tudo mais. Além do que, pessoal, isso aqui é muito interessante. Ali na EPICAR, os jovens praticam cerca, né, era 18, agora pode ser que mudou, 18 esportes. E vocês talvez não tenham esse conhecimento, mas a média de atletas nossos hoje do Brasil que vão para as Olimpíadas é quase metade sempre de militar. Não é divulgado isso. E sai da onde? Exatamente dessas academias. Tem uma competição que chama Navaí Maier, se não me engano é isso mesmo, que é Exército contra Marinha contra Aeronáutica. Nu! É as Olimpíadas. E aí exatamente pesado. Isso. É nu. É pesado. Pensa numa competição. Imagina. Aí tem atletismo, natação, boxe, esgrima, e segue relação. E é competitivo, e as torcidas e tal, aqueles cânticos. Deve ser maravilhoso. É um negócio assim espetacular. E cada ano um que cedia. Então, um ano o Exército cedia, o outro ano a Aeronáutica cedia, outro ano a Marinha cedia. É um negócio fantástico. Então, esses jogos geralmente é no segundo semestre. Um dia que você tiver a oportunidade de poder aproveitar e acompanhar, assim, vá que você vai arrepiar. É mais disputar que a Olimpíada Mundial. E lá é justamente isso, porque lá aí os jovens têm tanto preparo, a atividade física é todos os dias, isso quando não é 2, 3 vezes no dia. Todos os dias, sem exceção. Né? E aí tem esses esportes. E aí a pessoa vai destacando, ela vai focando mais naquilo. Então tem vôlei, boxe, esgrima, judô, natação, etc. São 17 do 18. Não vou nem lembrar todos aqui. Até uma das partes das estruturas que teve nos Jogos do Rio, das Olimpíadas, como não tinha destinação, algumas coisas que eles conseguiram desmontar foi para algumas academias militares. Bacana. Então hoje você encontra lá. Eu faço uma visita geralmente com os meus alunos lá na EPICAR. Geralmente eu marco e a gente vai de excursão e a gente é recebido lá. Hoje é só mandar um e-mail, eu posso ir lá a qualquer momento. Que eles ficam maravilhados com a educação e a disciplina dos nossos alunos na hora que chega lá. Porque às vezes tem algumas outras escolas que vão, mas a disciplina igual a nossa nunca tem.
Os alunos descem já do ônibus, assim, já perfilam e ficam em posição como se fossem militares. Né? Então, assim, o que a gente recebe de elogio lá é fantástico. Eu mesmo fico maravilhado. Lá, quem não foi na Epicar, eles têm um ginásio. Esse ginásio é o maior ginásio que eu já vi na minha vida, assim, e distante de qualquer um outro que eu já tinha visto. Ele de frente, ele deve ter uns mais de 50 metros, muito grande. Ele de profundidade deve ter, vou chutar ali uns 1.000 metros. É assim, uma coisa de louco. Na hora que você entra nele, já tem tipo 2 piscinas olímpicas, aí depois vai tendo quadras e treinamento e tal, e assim, é gigante. Na hora que os alunos foram entrando em linha indiana, assim, na época, o último que eu fiz foram mais de 200 alunos, o primeiro aluno já estava saindo lá na frente, não estava dando para ver ele, assim, ó. De tão grande que é, muito grande. E uma estrutura, assim, fora do comum, né? E a gente não tem conhecimento disso, a gente não sabe. Então um jovem pode fazer uma provinha que cai só português, matemática e inglês, passar nesse concurso, ir para uma das melhores escolas do Brasil, ganhar para estudar e mudar a vida, às vezes, da sua família. Porque às vezes eu vou sair de lá ganhando mais de 8.000 reais, formado, e às vezes o pai não tem uma estrutura aqui, às vezes ele vai poder vir ajudar a família dele. E fazendo o que ele teria a obrigação de fazer, estudar. Então, por isso que o pré-militar mudou muitas vidas. A gente quer voltar a ele. O que eu preciso hoje? Basicamente, de um local com 2 salas de aulas grandes, com até, por exemplo, para 50 alunos. Com 2 salas de aula hoje eu consigo colocar aí 300, 400 alunos para estudar de forma muito tranquila com isso e ainda fazendo as atividades físicas. Então eu estou buscando, vou ter até algumas reuniões com um empresário que ele deve vir forte aí para deputado federal, ele quer fazer muitos projetos. Eu queria muito voltar esse projeto aqui em Betim e em BH. Tem 3 anos, pessoal, que eu parei com esse projeto. E não tem uma semana sequer que eu não recebo uma mensagem de alguém procurando o curso. Inclusive, acabei de responder aqui, né? O Samuel está quase passando aí na Polícia Militar, né, Samuel? E ele falou aqui, vai voltar o pré-militar? Eu falei, se Deus quiser. Né? A Evelyn também acabou de mandar mensagem ontem, né, Evelyn? E espero poder voltar e agraciar aí diversos outros alunos aí para mudar a vida deles nesse projeto pré-militar. E por que esse projeto mexe tanto com você? O que te faz querer tanto o projeto? Porque eu consegui mudar muitas vidas, muitas famílias e eu tenho pessoas que eu sei que vão ser eternamente gratas. E um fato em específico que me marcou muito, né? Porque principalmente quando eu ainda era ali da parte do Alterosa e eu conseguia ficar muito lá, eu tinha cerca de uns 25 alunos que me chamavam de pai. E eu já sendo pai, eu sei como que é isso. E aí, o dia que mais me marcou, né, que além disso, foi um dia que um pai, né, de sangue de um dos alunos chegou em mim e falou assim, você que é o pai do meu filho? Né, e agradeceu. Então, aquilo ali me marcou demais e os alunos eram mais próximos nossos do que de qualquer outra pessoa. Então, assim, a gente conseguiu resolver tanta coisa, a gente conseguiu ter crimes internos em família, que a pessoa só conseguiu se abrir conosco. E sim, diversas coisas. Né? Há tantos alunos que a gente conseguiu afastar da criminalidade, e aí eles se abriam só com a gente. Né? Falavam assim, o Couto, em frente à minha casa tem um ponto de venda de droga. Eles tentam me recrutar todos os dias, me ameaçam, etc. Aí o aluno às vezes vinha, a gente tem um fardamento, o próprio uniforme, e tem um fardamento. Né? O aluno peitava o pessoal e fazia questão de vestir o fardamento. E por incrível que pareça, onde que eles passavam, eles começaram a ser respeitados. Tinha aluno nosso, né, que pedia autorização na escola para os diretores para ir fardado para a escola. E o cara conseguia colocar ordem dentro da escola. Então eu já recebi tantas visitas de diretores que eles queriam entender o que a gente fazia, que a gente conseguia ter disciplina e ordem na nossa escola. Que eles não conseguem fazer isso na sala deles. Quando eu faço a visita, eu tenho um formato seguinte, pessoal, eu peço a permissão dos professores, porque em tese, tá, isso é proibido, não poder fazer nenhum tipo de divulgação em sala de aula, né? Mas eu pedi a liberação dos professores para passar essa oportunidade de mostrar para os alunos qual o aluno que hoje não gostaria de estar estudando, ganhando dinheiro, recebendo uniforme, ter toda a sua disposição alimentação, vestimenta, plano médico, plano odontológico, plano psicológico e diversos outros benefícios. Né? Então, se eu chegar numa sala de aula, no 9º ano,
e fala assim, ó, quem ano que vem queria estar no ensino médio ganhando R$ 1.500 para estudar? Eu acho que não vai ter ninguém que não vai levantar a mão. E para isso, tem que fazer o quê? Só estudar mais um pouco. Então, a gente consegue mudar isso. E a gente levava isso. Então, eu vou nas escolas, passava em 3, 4 minutos, pedia autorização dos professores para entrar na sala de aula. E geralmente eu vou com um uniforme nosso que é esse fardamento. E às vezes os alunos, acostumados com o professor ali, né, não conseguem falar, não tem ordem. E eu fico na sala de aula, eu paro, fico em formação como se estivesse militar. Eu fico em silêncio uns 30 segundos até que o último cala. Se não cala, eu chamo a atenção do aluno. Aí eu falo, ó, agora até então vocês estavam com a palavra, agora sou eu que tenho a palavra. Enquanto eu estiver falando, nenhum de vocês fala. Vocês vão apenas prestar atenção. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês vão levantar a mão. E nisso eu já vi os professores assim, arregalando os olhos, assim, porque o professor não consegue fazer isso. E aí a gente fazia uma coisa na frente do professor que ele não consegue ter o respeito da turma hoje. Por isso que ele não consegue dar aula hoje mais. E tá essa bagunça, né? E é nisso. Então a gente via que um pouquinho em quase tudo que a gente ia tocando, esse projeto faz a diferença. Então por isso que ele é tão bom e tão gratificante, né? Então daria para ficar aqui até o resto do dia dando mais exemplos, porque ele realmente muda muitas vezes. E aí você usa a sua experiência militar para realmente aplicar de uma forma antecipada o que é proteger e servir, não depois que acontece alguma coisa ruim. Exatamente. Você vai proteger e servir. Você transforma vidas, né? Você evita com que a pessoa entre para o caminho errado. Você coloca ela no caminho reto, que é o caminho justo, o caminho da ordem, do progresso, da disciplina, para ele entender que aquilo ali vai levar ele para uma vida bacana, não o contrário. Agora, a gente já partindo para o final, tem uma pergunta mais espiritual, assim, o que é Deus para você? Deus é tudo, Deus é base e Deus é o porto seguro. Você tem que ter fé, né? Tudo para mim é base da fé. Se você não acreditar, você não faz nada direito. Você tem que ter a crença, tem que acreditar e você tem que fazer as coisas acreditando que é a melhor forma possível e que aquilo ali é conforme um ser superior, ele acredita que é aquela linha. Então, o que ia me deixar chateado é uma pessoa falar que não acredita em Deus, né? Às vezes alguns até brigam assim, falam, então por que você acredita que você está vivo? Porque se não existe nada na sua vida, você está aqui por quê? Qual que é o seu objetivo? Às vezes a pessoa até trava, né? Então, Deus é a base, Deus é tudo. Se você não fizer as coisas acreditando que tem algo maior, né? Então você está em vão, está vagando, né? Está só esperando ser chamado para sair dessa vida terrena. E você não acreditar que tem nada depois também, aí fica mais difícil ainda, né? Como que você vai... Por que você está aqui? Por que você está fazendo tudo isso que você está fazendo? Não teria uma explicação, né? Não tem sentido, né? Não tem sentido. Se você não é um pedaço de Deus, a imagem e semelhança de Deus, se é a imagem e semelhança de si mesmo, qual é o sentido de você viver? Pois é. E se você não é regido por alguma coisa tão maravilhosa, que é um grande arquiteto que transformou e transforma, e ele desenha tudo da maneira perfeita, até o caos durante a vida, por que você quer sobreviver? Porque você não está vivendo, você não acredita em Deus. Então qual é o sentido da morte? Pra quê? Pra que eu vou fazer projeto? Por que eu vou fazer projeto? Não tem sentido. Não tem um pedaço dele, porque quando a gente faz alguma coisa, um projeto, ou a gente constrói, é para melhorar o bem na vida do outro, é para tirar aquela fagulhinha de Deus que está de dentro das pessoas, está dentro de cada um. Você falou uma definição legal, que quem acredita, eu acho que vive. Quem não acredita, sobrevive. E quem sobrevive não faz nada além do que vai sendo lhe imposto, né? O cara não tem a autonomia, não é ele que dita, ele está vivendo de acordo com as coisas que estão acontecendo sobre ele. Então tudo que implica sobre ele é aí que ele vai fazer alguma coisa. E não ele que sai para o mundo fazendo alguma coisa. Uma pessoa dessa não vai ser feliz. Só reclama. Ela não entendeu. Não vai ser feliz. Para finalizar, tem alguma pergunta que eu não fiz ou alguma questão que a gente não tratou que você gostaria de falar? Um recado final para os irmãos? Um recado final para as pessoas? Teria mais umas 1000 perguntas, né? Teria, a gente eliminou. Teria coisa demais, mas é bacana. Isso aí eu apresentei um pouquinho, né, do projeto.
da questão da minha apresentação lá, deixa eu lembrar aqui, você falou também da questão do JSM, né? Eu sou diretor lá do Instituto. Todo policial militar do Estado de Minas Gerais que precisar de algum apoio jurídico, etc., viu? A gente está aí à disposição. Você comentou sobre, né, o lado mental, físico e espiritual. Eu fiz algumas análises dentro do nosso contexto hoje militar, até olhando a questão de homicídios, de suicídios. Por que a pessoa suicida? Geralmente eu entendi. 3 coisas geralmente estão abaladas na vida da pessoa e corrobora com as 3 aí que a gente tem que estar com elas em dia. Mas na vida do policial militar lá, quando ele está com problema no trabalho, problema financeiro, problema amoroso, é um cara que tem que estar com cuidado. E geralmente quando o cara está com esses 3 cuidados também, ele não quer ser ajudado. Aí é que está o grande problema, porque não tem como se ajudar quem não quer ser ajudado. Essa é a maior dificuldade, né? Então assim, a gente vai tentar, a gente até fazer a pessoa querer ser ajudada, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Mas eu observei isso. O índice de suicídio na polícia é muito grande e tem a ver com essas 3 questões. Então, vocês aí, analisa. Você está com essas 3 partes abaladas, você tem que resolver pelo menos uma. Então, você tem que estar com a parte de trabalho, você tem que estar com ela boa, a parte financeira, você tem que estar com ela boa e a parte amorosa. Isso não é só né, no meu caso, por exemplo, com minha esposa. Não, isso é com as pessoas que você convive. Então, se você está com as 3 abaladas, é uma hora que você tem que parar e recapitular e mudar alguma coisa na sua vida. Urgente. Tem que mudar. Porque essas 3 são a base. E aí elas são correlatas também ao físico, espiritual e mental. Então você tem que estar. Então tem que procurar, pessoal. Está com abalado? Primeiro senta e reage internamente e vai orar também. Vai procurar buscar Deus, vai tentar qualquer tipo de ajuda e dar uma sacudida na poeira. Vai fazer uma corrida, vai mudar, vai fazer qualquer coisa e parar de ser vitimista, principalmente, né? Então a gente analisa muito isso e aí a gente busca também fazer alguns trabalhos com essas questões, né? A gente estava com um projeto, estava tentando aí apadrinhar algum clube, alguma coisa nesse sentido assim, para a gente poder trazer algum tipo de lazer para pessoas que a gente sabe que não tem condições. Até um parceiro meu que a gente está fechando um negócio aí, ele fechou um negócio muito bacana, a gente vai tentar trazer aqui para o pessoal de Betim, que ele conseguiu fazer uma parceria com o Parque Guanabara e ele está comprando, adquirindo vários ingressos. E ele vai ver essas pessoas justamente que estão precisando de dar uma mudada na vida delas e vai fazer essas pessoas irem lá, porque às vezes a pessoa não sabe o que é divertir, não. É tanto problema, tanta coisa, que a pessoa ela não consegue sair do mundo dela. Então a gente vai ter que tirar essa pessoa desse mundo que ela vive ali, que é estreito, difícil e muitos espinhos, e mostrar, falou aqui, ó, tem esse outro aqui, tá? E você merece. Você merece. Então, dá um outro caminho para a pessoa e entender. Você tem que fazer isso daqui. Isso daqui é necessário. Lazer é necessário, o amor é necessário e tudo mais. Então, um apelo que eu coloco aqui é essas questões e você aí de casa se regular, né? Olhar no espelho e ver. Você está com esses problemas? Tem que fazer alguma coisa para melhorar. Senão, sua vida realmente não vai fluir. E não adianta ser vitimista, que isso também não vai ajudar. Trazer aí uma boa expectativa, procura uma pessoa, procura um irmão, né? Traz uma outra pessoa para sua vida, mas não deixa as coisas ruins tomarem conta de você, não. Nas outras perguntas, acho que é isso, né? Estou aí, pessoal, à disposição. A gente está conseguindo buscar muita coisa agora para doação, então eu vou começar a postar também na nossa página as coisas que eu consegui, né? Os medicamentos geralmente eu passo para outras entidades. Fiz uma parceria aí grande com a Shopee, aqui de Betim. Eles vão destinar alguns materiais lá para nós, coisas que às vezes apresentam leves defeitos. Eles já deixam à disposição aqui e através da maçonaria nós vamos buscar esses materiais e depois vamos colocar à disposição aí das pessoas que precisarem. Tem muita coisa lá bacana. Na hora que eu pegar a primeira remessa, eu vou disponibilizar aí para quem tiver interesse. E a gente está sempre aí à disposição. Agradeço demais aí pelo convite. Eu que agradeço. Por essa parceria, né, que a gente fez aí. Cara, extremamente inteligente. E a gente tem que aproveitar, estar próximo de pessoas assim. É uma pessoa que você tem que ter, incentiva a gente a estar melhorando e estudando. E o inverso é verdade também. Aqui a gente é uma caminhada juntos. Manda material pra gente todos os dias. Você só não estuda se não quiser.
Então, a caminhada é essa, né, pessoal? Quanto mais experiência a gente tem, parece que a gente quer melhorar mais ainda. Então, acho que a busca é essa mesmo, você ser uma pessoa melhor e poder também passar isso, né? Porque o mais importante, eu acredito, é isso. O que você aprender, você tem que fazer duas coisas, né? Todo aprendizado. Ou você tem que repassá-lo ou usá-lo. Se você não repassar e você não usar, é um conhecimento inútil. Né? Então, se você puder fazer os dois, é a preferência. Os dois, exatamente. Porque quanto mais você repassa, mais você aprende, na verdade. Então, o ensinar hoje é muito melhor. O professor lá na sua sala de aula é a pessoa que mais aprende na sala de aula. Quem ensina é quem mais aprende. Então, é isso. É isso. Meu irmão, queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado. A gente vai se despedindo por aqui. Só lembrando que, em caso de você ter essa necessidade de procurar alguém, tem um número nacional chamado CVV, que é 188. A polícia tem o 90, tem o 92, que é o SAMU, né? E tem 188. Ligue 188. Lá você vai ser acolhido, e é gratuito, e é nacional, e pessoas que você nunca viu na vida. Então não deixe isso te abalar. Vai buscar. E a gente também está aqui para isso, caso vocês precisem. E equilíbrio sempre. Equilíbrio sempre.